Bom, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a consciência e as suas alterações que correspondem ao capítulo 10 do Algalahon. A definição de consciência é conhecimento compartilhado, tá? Derivado da palavra com e sio, que é com e conhecer. Há outras definições, então na neuropsicologia é o estado vigil, grau de clareza do sensório e é o estar acordado, lúcido, desperto. Na parte psicológica, a gente define como soma total das experiências conscientes de um indivíduo em um determinado momento. Então é a capacidade do indivíduo entrar em contato com a realidade, perceber e conhecer os seus objetos. Já na parte ético-filosófica, a gente fala sobre a consciência moral e sobre a consciência ética. É mais sobre um contexto religioso ou dos ensinamentos do direito. E não tem como falar sobre a consciência sem falar um pouquinho de Freud. Ele divide em duas partes, o consciente e o inconsciente. Na parte do consciente, ele divide em dois pontos, que é o foco e a margem. O foco é a parte mais iluminada da consciência, e a margem, que ele define também com franja ou umbral, é a parte mais nebulosa da consciência, é onde surgem os automatismos mentais e os estados subliminares. Então, o foco, tá? E também a parte em negrito aqui é a parte umbral. Na parte do inconsciente, ele define em verdadeiro inconsciente e também inconsciente pré-consciente. Qual que é a diferença entre os dois? No primeiro, o verdadeiro consciente, ele é incapaz da consciência. Ele é inacessível por invocação voluntária. Claro que há outras técnicas que podem ser evocadas, como a hipnose ou a psicanálise, e também sobre outros subprodutos, que são os sonhos, os atos falhos e os sistemas neuróticos. O inconsciente e pré-consciente são as representações, ideias e sentimentos suscetíveis de serem recuperados por meio de um esforço voluntário do paciente. Mais detalhes do inconsciente é que ele é atemporal, não é ordenado, não tem passado, nem presente, nem futuro. É isento de contradições, então é sempre sim e é sempre uma afirmação. O princípio do prazer, que é evitar o desprazer e estimular o prazer. E o processo primário, que são as cargas energéticas que são acopladas às representações. Às vezes por sublimação, às vezes por condensação. Morose e Magon, já na parte de neuropsicologia, ele define alguns órgãos da parte do sistema nervoso para definir o que é a consciência. E eles viram que o sistema reticular ativado ascendente, que é a sigla SRAA, é a capacidade de estar desperto e agir conscientemente. Ele acaba pegando os estímulos da propriocepção e dos órgãos dos sentidos, passa por esse órgão e também acaba levando para o tálamo e depois para o córtex. Outras estruturas que são importantes é o córtex occipital, que é a visão consciente na parte posterior, o córtex parietal direito, que é o conhecimento do corpo, do objeto e do mundo, e o córtex pré-frontal direito, que é a parte anterior, que é a organização da atividade mental consciente. Outros órgãos também são importantes do sistema límbico, que são as interações tálamo-corticais, que é a ativação e a integração neuronal. Por exemplo, o delírio é um transtorno que acaba acarretando todos os órgãos que eu acabei de citar. E como que a gente vai avaliar isso num paciente internado? Então tem 4 passos, que é primeiro observar a face e a atitude do paciente, ver se ele está desperto ou sonolento. Observar se o paciente está perplexo, com dificuldade de integrar coerentemente os estímulos ambientais, som, toques, tá? Lembrar que é por meio da orientação, sobretudo temporal e espacial, que muitas vezes se avalia o nível de consciência do paciente. Teste da parede ou do papel branco, que é pedir para o paciente olhar para a parede branca e verificar se ele está enxergando alguma coisa. Então a gente acaba verificando se tem alguma alucinação quanto a isso. O sono é um assunto que muita gente tem interesse, tá? Ele não é inconsciente, ele é um estado especial da consciência que ocorre de forma recorrente e cíclica e é importante para a nossa fisiologia. Ele vai ser dividido em non-REM, que é o Non-Rapid Eye Movement, e o sono REM. O não-REM, ele é sincronizado, tem elementos do eletroencefalograma, que são os fusos do sono, complexo K, ondas lentas, e também tem o sistema nervoso autônomo alterado. O simpático está diminuindo e o parasimpático está aumentado. Então, por isso que tem menor frequência cardíaca, menor pressão
e menor débito cardíaco. Ele é dividido em 4 estágios, sendo a primeira mais leve, superficial, com eletro de baixa voltagem, de 6 a 8 ciclos por segundo, correspondendo a 2 a 5% do sono. A fase 2 tem um eletro com aspecto fusiforme, de 13 a 15 ciclos por segundo, e espículas de alta voltagem, e corresponde a 40 a 55% do sono. Então, a maior parte está concentrada nessa fase. A fase 3 é a mais profunda, tá? Tem um eletro mais lento, com onda delta de 0,5 a 2,5 ciclos por segundo, e onda de alta voltagem. Ele corresponde a 3 a 8% do sono. E a fase 4, que é a mais lenta de todas e a mais profunda, tem ondas deltas, traçados bem lentificados, e se você for acordado nessa fase, você vai ficar confuso ao ser despertado, não vai saber onde você se encontra. Ele corresponde a 10 a 15% do sono. E o sono REM, que é o sono desincronizado, é o sono que a gente acaba descansando. Ele corresponde a 20 a 25% do sono e tem um padrão semelhante ao estágio 1. Ele tem instabilidade do sistema simpático, então por isso que vai ter aumento da frequência cardíaca e da pressão, ao contrário do sono não REM. E ele também vai ter a atonia muscular, que vai relaxar os músculos, e vai ter os sonhos. Aqui então tem uma imagem, tá? Lá em cima, começando com o estágio 1, é um sono bem rápido, com vários ciclos. O sono 2, você vai ver que lá no começo tem vários ciclos, né, de 12 a 15 que a gente tinha dito. No estágio 3, eles ficam mais espaçados, tá, com as ondas mais lentas. E no estágio 4, que tem ondas que também demoram bastante. E aqui embaixo, no sono REM, a gente consegue verificar que o eletro é bem semelhante ao do estágio 1. Tá? E esses dois de baixo correspondem aos movimentos oculares, que são esses que a gente está demonstrando aqui. Se você, por algum motivo, abriu o olho de uma pessoa na fase REM, eles vão estar se mexendo. Esses ciclos que eu falei, eles vão repetir até 4 a 6 vezes, com uma duração de 70 a 110 minutos. Ele vai iniciar após 1 a 2 horas, após adormecer. E a partir disso vai começar sono não REM, fase 1, 2, 3, 4, sono REM. Fase 1, 2, 3, 4, sono REM. Conforme a noite vai passando, a fase 3 e 4 elas vão reduzindo, enquanto que o sono REM vai ser despertado com mais rapidez. As estruturas que estão relacionadas quanto a isso é o núcleo supraquiasmático, que é o mais importante de todos, localizado no hipotálamo anterior. A glândula pineal também é muito importante para isso. Ele vai estar localizado também numa estrutura posterior e ele vai produzir a melatonina entre um horário de 22 horas e 1 da manhã. Por isso que após 10 da noite você acaba começando o sono, meia-noite ele fica mais profundo, e se você aguentar até 3 da manhã, você vai perder o sono, porque já acabou a ação da melatonina. Outros órgãos que são importantes é o sistema reticular mesencefálico e os bulbares, que vão gerar o sono REM, tá? Então já no tronco encefálico, e os receptores aminérgicos, colinérgicos e estaminérgicos, que a gente acaba vendo isso bastante nas outras medicações que vão agir nesses receptores, vão induzir e causar o sono. O sonho, ele é um fenômeno associado ao sono, né? Então é uma alteração normal da consciência. A maioria das pessoas acabam sonhando muitas vezes, mas não se lembrando. Portanto, a gente acaba de sonhar, acorda 6 a 10 minutos, a gente já esquece. Elas são vivências predominantemente visuais devido às ondas ponto-gênico-occipitais, né, na parte posterior. E um deficiente visual, se você tiver a curiosidade, eles têm, em vez de sensações visuais, eles vão ter sensações corporais e de movimento. E o significado deles ainda se permanece controverso. Já nas alterações patológicas, a gente vê as alterações quantitativas da consciência. Primeiro com a obnubilação, que é a turvação da consciência, então há um rebaixamento do grau dela para um nível leve a moderado, diminuição do grau de clareza do sensório e uma lentidão na compreensão.
O sopor é um pouco mais que a obnubilação, você tem marcante turvação da consciência, o paciente só pode ser despertado com bastante estimulação, com dor, com movimento, e ele vai ficar bastante sonolento. A psicomotricidade em relação à obnubilação vai estar mais acentuada. Em relação ao coma, vocês já sabem, graus mais profundos de rebaixamentos, então ausência de qualquer nível de consciência, então ele vai ter movimento ocular errante, nistagmo, reflexos abolidos, decorticação. Já na parte de síndromes que a gente pode exemplificar é o delírio, que corresponde à maior parte das síndromes confusionais que a gente vê nos pacientes internados. Ele é bastante comum em idosos, em doenças somáticas, e ele vai causar um rebaixamento leve a moderado e com evolução flutuante. Vai melhorar um pouco mais durante o dia e vai piorar no período da tarde e da noite. No estado onírico, ele vai ter uma alteração da consciência em que ele vai ficar num estado de um sonho muito vívido. Ele, em geral, ele vai ter alucinação visual, vai ter uma amnésia e está relacionado ao uso de substâncias psicoativas, nas síndromes de abstinência e também nas psicoses. Já na parte qualitativa, a gente pode exemplificar o estado crepuscular, que é um estado transitório de consciência. Ele vai ter uma conservação da atividade motora, mas vai ter uma obnubilação. Isso permite a ocorrência de atos automáticos, vai ter uma amnésia lacunar, também está associado à epilepsia, a substâncias psicoativas, traumas, quadros dissociativos e também após um estresse emocional intenso. No estado segundo, que é bastante semelhante ao anterior, ele vai ter um estado geralmente voltado mais para a parte psicossocial do que a estados metabólicos. Na dissociação da consciência, a gente tem mais o exemplo da histeria. Então é mais uma estratégia do indivíduo de ele ficar inconsciente para evitar mais estímulos, mais ansiedade. Então ele vai se desligar da realidade para não sofrer. E o transe, que é uma coisa mais cultural, religiosa, que ele vai ficar sonhando acordado, mas vai ter os movimentos todos normais. O estado hipnótico, que é o estado de consciência reduzida de concentração, então o paciente vai ficar bastante sugestionável quanto ao indivíduo que está fazendo a hipnose. Então ele pode se esquecer de algumas coisas, podem realizar atividades ou que ele não vai se recordar, e também pode ficar até com paralisia, né, de face ou de membros. E a experiência de quase morte, que é uma situação que acontece após uma parada cardíaca, ou um trauma, ou um AVC, que é um estado de consciência particular e que o paciente fala que ele viu uma luz, teve a presença de um espírito, teve sensação de paz e tranquilidade. E é isso, a aula foi rápida, bons estudos para vocês.